Estamos iniciando mais uma semana de aula, continuando falando sobre a hidrografia, né? A hidrografia brasileira, nas bacias hidrográficas do nosso país. Então, a água doce no Brasil, né? O Brasil, ele possui cerca de 12% das reservas mundiais de água doce espalhadas em bacias hidrográficas. Então, é a maior reserva mundial de água doce e é o terceiro maior potencial hídrico da Terra. Então, no Brasil, onde existe, certo, a maior quantidade de água doce no nosso planeta. 34 milhões de litros de água, habitantes por ano, né? Então, cada habitante por ano no Brasil, se a gente fosse dividir as reservas hídricas, teria 34 milhões de litros de água. É a quantidade de água, né, existente pela população brasileira. Isso durante milhões de litros de água. Certo? 80% das águas brasileiras concentram-se na Amazônia, região menos habitada do país. Por isso que no Brasil, certo, nós temos regiões brasileiras que sofrem com escassez de água. É por causa dessa concentração de água na região amazônica. 80% da água doce do Brasil está na região amazônica. Então, nós temos o Nordeste com pouca quantidade de água, nós temos o Centro-Oeste. Então, são regiões que sofrem com a escassez de água. Não é porque o Brasil tem uma grande quantidade de água que não sofre com escassez de água. Assim, certas regiões sofrem por causa dessa concentração ali na região norte, na Amazônia. Então, drenam terras brasileiras as duas maiores bacias hidrográficas do planeta, que é a bacia amazônica e a platina, as duas maiores do planeta, sendo a maior a bacia amazônica. A maioria dos rios brasileiros são volumosos e perenes. O que é perene? Nunca secam. No Nordeste, na região de clima semiárido, temos rios intermitentes que secam na estação das secas. E no Nordeste nós temos nós chamados rios intermitentes, uma parte do ano tem água, outra parte estão secos, certo? Mas a maioria, a característica é que a maioria dos rios brasileiros eles são perenes, ou seja, nunca secam. Outra característica, a maioria dos rios brasileiros tem foz em estuário, a principal exceção é o delta do Parnaíba. O que é uma foz em estuário? Uma foz em que a desembocadura se dá apenas numa calha. Quando é em delta, são várias saídas, né? Para chegar até Outra característica, predomina drenagem exorreica, ou seja, todos deságuam no Oceano Atlântico. Quando um rio ele deságua no oceano é chamado de drenagem exorreica. Quando um rio ele deságua em outro rio ou no lago, certo? Nós chamamos de drenagem endorreica. Então, no Brasil, todos deságuam no Oceano Atlântico, então é drenagem exorreica. Existe também um predomínio de rios de planalto, certo? O que são rios de planalto? Rios que têm aquelas quedas d'água, né, corredeiras. E isso gera um grande potencial hidrelétrico. Então é bom para gerar energia elétrica. Em contrapartida, é ruim para a navegação. Os rios brasileiros são originários de 3 divisores de água, que são a Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas e as diversas subdivisões do Planalto brasileiro. Outra característica, existe poucos lagos no Brasil. A Lagoa do Pato é o maior deles. Então, uma das características do Brasil é o quê? Predomínio de rios, né? Muitos rios, ou seja, é rico em rios e pobre em lagos. As bacias, uma bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras por onde corre um rio principal e seus afluentes, incluindo nascentes, divisores de água ou interflúvio, entre outros. Por exemplo, nós temos uma bacia hidrográfica. Onde começa e onde termina essa bacia hidrográfica? Então, a bacia hidrográfica geralmente fica no meio, né, no vale, no meio de dois planaltos. Então, esse planalto é o fim da bacia hidrográfica e do outro lado do planalto já é o começo de outra bacia hidrográfica, certo? Então, nós chamamos de divisores de água ou interflúvio. Nós temos aqui as bacias hidrográficas. Geralmente, a água escoa dos pontos mais altos para os mais baixos
E a formação da bacia acontece pelo desgaste que a água realiza no relevo de determinada área, podendo resultar em diversas formas. Vales entre as montanhas, como eu falei a vocês, né? Planície mais ou menos larga, maior ou menor quantidade de nascentes. Então, a bacia hidrográfica são vales entre montanhas, entre planaltos, né? Ou seja, a montanha, o planalto vai ser o interflúvio, ou seja, o divisor de água. Do outro lado, vai se formar outra bacia hidrográfica, né? As bacias hidrográficas do Brasil, as principais bacias, nós temos a principal amazônica, nós temos a Tocantins, Araguaia, nós temos a bacia do São Francisco e a bacia Platina, né? Que são as principais, mas tem outras, né? Que a gente vai ver aí. São as secundárias. A bacia do Norte e Nordeste, bacias do Leste, bacias do Sul e Sudeste. Então nós temos aqui, ó, bacia amazônica, certo? Por que que aqui, só para explicar melhor para vocês o que é os divisores de água, o interflúvio. Está aqui a bacia amazônica. Por que que ela termina aqui? Porque aqui tem uma elevação, aqui tem planalto. Então, a água ela vem drenada até aqui, certo? Esse planalto impede que essa água ultrapasse esse lado. Então, esse outro lado aqui, do planalto, já começa outra bacia, que é a bacia do Tocantins-Araguaia. Do mesmo jeito para essa outra bacia aqui. Aqui também vai ter um planalto. Então, veja aqui, a bacia Tocantins-Araguaia fica no meio desses dois planaltos. Tem um planalto aqui e tem outro aqui. Então, ela fica no meio. O vale no meio de montanhas ou no meio de planaltos, certo? Então, essas montanhas, esses planaltos que dividem as bacias hidrográficas, nós chamamos de divisores de água ou interflúvios, certo? Se o Brasil tivesse só montanha aqui e montanha do outro lado, nós teríamos apenas uma bacia hidrográfica, certo? Que não teria o que? Divisores de água. Mas só que o Brasil tem um terreno acidentado, tem muitas elevações no meio, formando várias bacias. A gente vê aqui a bacia do Amazônica, a do Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraguai, a bacia do Paraguai, do Paraná, ou melhor, a bacia do Uruguai, a bacia do Atlântico Sul, do Atlântico Sudeste, do Atlântico Leste, do São Francisco, do Tocantins-Araguaia, do Parnaíba, do Nordeste Ocidental e do Nordeste Oriental. Então nós temos várias bacias por ter várias elevações, ou seja, vários divisores de água, vários interfluxos. Então, pessoal, então aqui é a nossa última aula nesse formato de vídeo. Nós estamos encerrando o ano letivo, né? Nós temos essa videoaula e depois nós teremos uma atividade. Então faça suas anotações, boa aula, responda as atividades. Até uma próxima.